Não, aqui, né? Pronto, aí é a resolução da segunda parte da questão. Onde ele fala lá da potência absorvida pelo resistor. Aí vamos para a próxima questão agora. Terceira questão. Uma determinada carga absorve essa corrente aí, que é dada dessa função, e de t igual a 4 cosseno dessa frequência aí que a gente tem, mais essa fase, certo? Quando aplicada essa tensão, que ele também deu nessa forma aí, senoidal, certo? Que é 120 cosseno de 100 π, enfim. Aí nisso ele pede para determinar a potência aparente da carga, o fator de potência da carga e determinar qual é a carga que está inserida nesse circuito. Então vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu tentar abaixar um pouquinho. Pronto. A gente tem aqui o valor de corrente e de tensão. Com isso a gente pode determinar o valor, lembra lá que a gente tinha potência aparente é igual a V vezes I, quando a gente tinha lá também a potência ativa, seria igual a aparente vezes o cosseno de φ, que é igual aqui no caso a V vezes I vezes o cosseno de φ, que φ no caso seria o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Certo? Isso foi dado nas outras aulas aí. Aí, vamos lá, né? Aqui a gente tem a potência aparente dada dessa forma, de S igual a V vezes I. Só que esse V e esse I, eles são os valores em RMS. Lembra que a gente tem lá o valor em RMS, o valor eficaz, o valor de pico, o valor máximo, tem todas essas denominações. Então, o valor aqui, o valor em RMS, não sei se vocês lembram, foi lá no início da disciplina, a gente tinha aqui o valor de RMS, seria o valor eficaz, RMS, é igual ao valor máximo dividido pelo raiz de 2, que é a mesma coisa no caso do valor máximo, multiplicado por 0,07. 0,707. Lembram disso? Lá no início da gente da disciplina. Aí, com isso aqui, a gente agora pode determinar quem é a nossa potência aparente, S, que no caso é o valor de V em RMS, multiplicado por essa corrente também em RMS. Ou seja, nessa fórmula que ele deu, tanto o I quanto o V, no enunciado da questão, ele deu esses valores aqui, ó, 4 e 120. Esses valores são os valores de pico da, do componente, né? Se for a corrente, o valor de pico da corrente é 4. E no caso da tensão, o valor de pico da tensão é de 120. Então, quando a gente faz aqui o valor da potência aparente da carga, que é o que ele pede na questão, então a gente tem aqui que S vai ser igual a essa tensão em RMS, que vem dado por essa fórmula, certo? Quem é a nossa tensão em RMS? É o 120, que é o valor de pico, 120, dividido pelo raiz de 2. Aí isso vai me dar o valor de RMS da tensão. E a corrente, a mesma coisa. A gente tem lá o valor de pico dela, que é de 4. Então, vai ser 4 dividido por esse raiz de 2, certo? Então, nossa potência aparente, S,
vai ser igual a 120. 120 dividido pelo raiz de 2, ele vai dar 84, calma. 84,85. 85 é alguma coisa. E o valor da corrente em RMS vai ser igual a 2,82. Aí agora, como a gente faz essa multiplicação, né? Desses dois valores aí, a gente vai ter uma corrente total, uma potência aparente total aqui da carga de aproximadamente 240 volt-ampere. Lembra que a potência aparente é dada em volt-ampere, potência ativa é dada em watts, potência aparente em volt-ampere e potência reativa, que seria aquele Q, é dado em volt-ampere reativo. Aí pronto, aqui a gente determinou aqui a letra A. Letra A da questão. Agora, letra B. Letra B, ele pede o fator de potência dessa carga. O fator de potência é o cosseno de φ. Cosseno de φ. E no caso aí, isso aqui é o fator de potência. Fator de potência. No caso, o φ é a defasagem entre a tensão e a corrente. Certo? No próprio enunciado da questão, ele dá esses valores da fase da tensão e da corrente. Ele deu aqui, ó, a defasagem da corrente e a defasagem da tensão. Isso em relação ao eixo, certo? A gente tem aqui o eixo das ordenadas, certo? Da coordenada aqui. Aí tem essa corrente a 10 graus acima do eixo, certo? A corrente vai estar assim. E essa tensão, ela está a menos 20 graus. Ela está mais ou menos assim, certo? Então aqui a gente vai ter o cosseno de φ, o cosseno aqui, letra B, letra B. Cosseno de φ, que é o fator de potência, vai ser igual ao cosseno do caso aí do ângulo da tensão, que é de menos 20 graus, menos o ângulo da corrente, que é de 10 graus. Certo? Aí aqui a gente vai ter agora, no caso, cosseno, né? Cosseno de menos 30 graus, que é justamente esse valor que a gente tem aqui desse ângulo φ aqui, entre a tensão, isso aqui é U, e a corrente, I. Certo? Aí fazendo isso, aqui a gente encontra o fator de potência, né? Que é o cosseno desse ângulo, de aproximadamente 0,86. 0,866. Certo? Aí aqui a gente tem que a corrente, ela está adiantada em relação à tensão. Certo? Tem aqui que a corrente está adiantada em relação à tensão, então esse fator de potência, ele é adiantado. A gente também pode analisar aqui pelo ângulo. O ângulo está negativo, se o ângulo está negativo, é porque a corrente está adiantada. A corrente aqui analisando, né? A corrente está adiantada em relação à tensão. Então, se ele está adiantado aí, é a mesma coisa que esse circuito fosse um circuito onde tem elementos, no caso, resistivos e capacitivos. Ou seja, tem essa predominância de ser capacitivo. Então, esse circuito, né, que a gente está analisando aqui, ele tem essa característica de ser capacitivo. Capacitivo aqui.
No final, a gente vai ver, vai encontrar a impedância do, do circuito, né? Para poder encontrar quem é a nossa. Vai encontrar, na verdade, a reatância do circuito para determinar quem é esse elemento, que é justamente essa letra C aí. Então, se a gente já descobriu que ele é do tipo capacitivo, por essa defasagem da tensão e da corrente, e a corrente estando adiantada, a gente já pode analisar, no caso aqui na letra C, a gente vai fazer, na letra C, a gente vai fazer a partir da reatância. Certo? A gente faz aqui a partir da reatância, a gente precisa saber qual a predominância desse circuito, se ele é indutivo, capacitivo ou em ressonância, no caso, quando os dois são iguais, né? Aí aqui, como a gente sabe que a corrente está adiantada em relação à tensão, esse tipo de circuito ele tem predominância em ser capacitivo. Então, para a gente encontrar o elemento, o componente da carga estudada, né, que é a letra C, a gente aqui vai agora determinar a reatância capacitiva, por ser um circuito predominantemente indutivo. E quem é a minha reatância capacitiva? Não é 1 sobre ômega C? Lembra lá? Lá no início que a gente tinha essa relação aí? Aí quando ele pede para determinar o componente da carga estudada, é justamente esse valor de C. No caso, o valor da impedância, da capacitância em Faraday. Então, aqui a gente tem ômega. Ômega é dado pela fórmula que ele deu aqui na questão, que no caso é 100 π, certo? Aí aqui a gente precisa determinar quem é, no caso aí, XC. Para encontrar quem é XC, a gente faz pela impedância. A gente tem aqui a impedância, vai ser igual. Como a impedância é um tipo de resistência, certo? Ela é dada em ohm, então ela é uma resistência no circuito. A gente vai utilizar aqui a lei de Ohm. V sobre I. V sobre I, a gente vai utilizar aí os valores polar da tensão e da corrente. O valor polar da tensão seria o módulozinho dele, né? De 120, com essa fase aí de menos 20, que ele já deu no inicial da questão. Menos 20 graus. E aí, no caso, o da corrente, a gente também tem um módulo dele, que é de 4 aqui, 4, com essa fase de mais 10 graus. Então, a nossa impedância, que a gente vai encontrar aqui, vai ser um valor, a gente faz aqui a divisão de 120 por 4, a impedância aqui, ela vai ser igual a 30. E quando a gente faz, no caso, menos 20, menos, que é da fórmula, né? Tem aqui a fase, a divisão de fases é menos 20, menos, por ser uma divisão de complexo, tem esse sinal de menos aí, que é uma subtração de fases, mais 10. Aí isso aqui vocês concordam comigo que vai dar menos 30, que vai ser menos 20 menos 10. Aí vai ser 30 com essa fase de menos 30 ohms, certo? Aí aqui, como a fase deu negativa, já é outra forma da gente analisar e saber que esse circuito, ele tem predominância capacitiva, por essa fase estar negativa aí. Se a fase tivesse positiva, se fosse um mais 30, aí a gente teria a certeza de que esse circuito ele é com a predominância indutiva. Mas aqui, como ele está na forma menos 30, né? Ele vai ser um circuito predominantemente capacitivo. Aí aqui a gente determina quem é esse valor na forma polar e a impedância na forma retangular, Z na forma retangular, no caso aqui. Vamos botar Z de C, vai ser, não, Z mesmo. Z vai ser o resistor, o valor do resistor,
mais ou menos J e o valor dessa reatância, certo? Como a gente quer determinar quem é C, que é a letra C mesmo da questão, né? A gente quer determinar quem é esse valor de C, que vai ser dado em Faraday. A gente precisa descobrir quem é XC. Então, se a gente quer descobrir quem é XC, a gente precisa transformar essa impedância que a gente encontrou na forma polar aí para a forma retangular. Então, isso aí, transformado na forma retangular, vai ser igual a 25,98. 25,98, isso aí seria o valor do resistor, certo? Dado lá no circuito, menos J, 15 ohms. Então, esse 15 que a gente tem, Z de C, ó, Z de C, vai ser igual a menos JXC. Então, esse 15 é justamente o meu XC. Aí aqui a gente conseguiu determinar aí quem é XC, que é 15, certo? Aí, voltando para a questão aqui, para a letra C da questão, a gente quer determinar quem é C. Então, C vai ser igual a 1 sobre ômega XC. Isso multiplicado. Ômega está multiplicando XC. Com isso, a gente tem aqui, ômega foi dado, que é a frequência aqui. Lembra lá que... Deixa eu apagar. Lembra que quando a gente dá uma função aqui, V, um exemplo, né? Uma função do tipo temporal. Ele é dado pelo valor máximo desse elemento, né? Aqui no caso da tensão, valor máximo da tensão, multiplicado pelo seno ou pelo cosseno, aqui no caso cosseno, cosseno. Aí entre esse parênteses do cosseno a gente tem ômega, que multiplica T, e aqui mais ou menos essa fase. Certo? Então esse ômega, que foi dado aqui no enunciado da questão, é de 100 π. Então quando a gente vai aqui colocar na questão, a gente tem 1 sobre ômega, ômega aqui no caso é 100, 100 π, multiplicado pelo valor de XC que a gente encontrou. XC aqui é 15, certo? Aí fazendo esses cálculos aqui, a gente encontra o valor de C em Faraday, né? Isso daqui vai ser igual a 1 sobre quem é 100 π. Aqui a gente pode falar aqui que π a gente poderia colocar 13,14, mas utilizando a calculadora a gente vai multiplicar diretamente por π, vai encontrar um valor do tipo aqui, 4, 7, 1, 2,38. Aí, se a gente vai fazer 1 dividido por esse valor. Aí, 1 dividido por esse valor, como ele quer o valor em Faraday, certo? Essa impedância aqui, ó, essa impedância, não, essa capacitância vai ser igual a 212,2 vezes 10 a menos 6 Faraday. Isso aqui é a mesma coisa que 212,2 microfaraday, certo? Entenderam isso? Estão me ouvindo ou estão dormindo? Dormiram aí, foi? Tô ouvindo, Bruce. Entenderam? Alguma dúvida? Tá ok. Tá ok, né? Deixa eu rolar, manda aí. Deixa eu rolar, manda aí. É o que, Sidney? Falou comigo?
Estamos aqui quebrando a cabeça. Pode passar, professor. Pode seguir aí. Estamos aqui Tá tentando ok, montar. tá ok, tá ok. Pronto, essa aqui foi a terceira questão. E vamos para a próxima. Quarta questão aqui. A tensão em uma carga é dada nessa fórmula aqui. Tensão na carga é dada nessa representação aqui temporal também. Certo? Em volts, né? E a corrente também aí na forma temporal. Ele pede para determinar a potência aparente e a potência complexa, potência ativa e reativa e o fator de potência e impedância da carga. Ou seja, ele pede para determinar bastante coisa aqui nessa questão. Certo? Vamos lá, do início. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, como teve pessoas que faltaram aula de ontem, né? Seria esse termo aí de potência complexa. Aqui, a potência complexa, ela é dada dessa forma. A gente tem aqui um resuminho, né? Potência aparente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, que foi o que eu dei para vocês durante esses dias aí, né? Aí agora a gente tem aqui esse termo de potência complexa. A potência complexa é dada pela potência aparente também, só que como ela é uma soma de números complexos, ou seja, ele é a soma da potência ativa, que é um número real, né? Uma potência real, com a potência reativa, que é uma potência imaginária. Então, essa potência complexa é a soma delas duas, que vai ser dada por essa fórmula aqui. A tensão em RMS multiplicado pela corrente em RMS, e agora a gente tem essa fase entre a tensão e a corrente. Ou seja, ela vai dar um valor aqui e vai ter uma fase qualquer aqui, que a gente vai determinar, que é dada aí pela tensão, né? A fase da tensão menos a fase da corrente. Aí aqui a mesma coisa, é igual a potência ativa mais a potência reativa aqui. Aí isso também é determinado pelo conjugado da corrente. Esse I, isso aqui é um I, com um asteriscozinho aqui em cima. Esse conjugado da corrente, ele é como se fosse um valor inverso do que foi dado. Aqui nesse exemplo a gente tem esse gráfico onde ele foi dado essa impedância, certo? Impedância real aqui e a parte complexa dela. O conjugado dessa mesma impedância, a gente tem o mesmo número real, aqui x, e o conjugado dela seria essa inversão na sua parte complexa. Então, se eu tenho que a impedância ela é do tipo x mais i, y, ou seja, a gente tem aqui uma impedância resistor, né? Parte real da impedância, mais j xl, o conjugado dessa impedância seria esse z. Pode ser com um asteriscozinho, pode ser com essa barrinha aqui. Essa barrinha aqui em cima é a mesma coisa. O conjugado dela vai ser esse mesmo resistor, esse valor de resistor aqui, menos JXL. Na mesma coisa aqui, se fosse para um capacitor, a gente tem R menos JXC. O conjugado dele vai ser igual a R mais JXC. Então, no caso da corrente, a gente tem aqui uma corrente, aqui na forma polar, né? Uma corrente, a gente tem aqui o valor da corrente, certo? O valor dela, com a fase aqui, vamos supor, mais φ, e o conjugado dessa corrente, ela é do tipo I, certo? E essa fase ela muda, ela é menos φ. Tá vendo que a gente tem um φ aqui, e no conjugado, no caso, a gente tem esse mesmo φ, só que invertido. O tamanho dele é o mesmo, só que agora ele está invertido.
Isso aqui vice-versa, né? Se eu tenho uma fase positiva, o conjugado dela vai ser negativa. Se eu tenho uma fase negativa, o conjugado dela vai ser positiva. Aí, dito isso, vamos voltar lá para a questão. Aí, aqui ele pede a potência aparente e a potência complexa desse circuito aí, né? Que ele dá a tensão e a corrente. Aí, vamos lá. A potência complexa dele... Cadê? A potência complexa? S asteriscozinho, né? Potência complexa. Isso aqui seria conjugado. A potência complexa é igual a V de RMS certo? Lembra lá da potência aparente normal. Seria V de RMS vezes I de RMS. Isso aqui é a potência aparente. Mas a potência complexa, ele tem essa característica de ter a fase também. Então, a gente tem aqui a corrente, o conjugado da corrente. Se ele deu aqui na questão essa corrente de 50, com essa fase de 50 aqui, o seu conjugado vai ser, no caso aí, menos 50, que a fase vai ser o inverso dela. Então, a gente tem aqui que a potência aparente, lembrando que os valores em RMS, os valores aqui em RMS é igual ao valor máximo dividido pela raiz de 2. Então, aqui, ó, a tensão que eu tenho em RMS vai ser o valor máximo, que foi dado na questão, 60, dividido por essa raiz de 2. Para encontrar esse valor em RMS, que seria o valor eficaz. E aqui a gente pode colocar a fase